Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nesta manhã de sábado, começando o mês de outubro, campanha Outubro Rosa, nós não poderíamos ficar fora dela. Para falar sobre esse assunto, sobre a prevenção ao câncer de mama, nosso convidado, Dr. Igor Mantovani, oncologista do grupo Sonhe Sassi Oncologia e Hematologia. Doutor, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Edson. Prazer estar aqui com vocês. Prazer, Thiago. Aqui comigo, Thiago Dantas, companheiro de jornada. Vamos lá, Edson, mais um programa para conta. Eu quero sempre deixar você fazer a primeira pergunta. Vamos lá, aquela perguntinha clássica, doutor. A partir de que idade as mulheres têm que se fazer aquele autotoque para ficar alerta sobre o câncer de mama? Dantas, essa pergunta é sempre bastante polêmica, né? Porque, evidentemente, que certamente tem mulheres hoje na manhã de sábado nos assistindo, nos ouvindo, mulheres abaixo do que é a faixa etária, do que é realmente recomendado. Falando especificamente sobre a mamografia, que acho que é o exame que realmente está bem em pauta nesse momento de prevenção, de diagnóstico precoce, a recomendação formal é o início a partir dos 40 anos. Tá? Essa é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, de algumas sociedades internacionais de controle de câncer de mama. Mas daí é curioso, né? Às vezes a gente encontra pacientes no consultório ou na prática clínica de 25, de 27, 30 anos. Mulheres que talvez não estariam elencadas nesse cenário de exames de rotina. Então, indo já agora para o autoexame, para a palpação, eu acho que esse reconhecimento corpóreo da mama, reconhecimento da mama feminina, do autotoque, da autopercepção, ele deve ser estimulado já nas primeiras fases da adolescência, quando a mulher começa a se perceber como mulher, com suas características femininas, e depois ao longo da idade jovem, né? Chegando aí próximo das idades de iniciar os exames de rastreamento, como a mamografia, por exemplo. Então a gente estimula o autoconhecimento do corpo, seja da mulher, especificamente para o Outubro Rosa, mas também do homem, sempre, né? Porque ninguém melhor do que o próprio paciente, o próprio indivíduo para se autoconhecer e entender que tem algo errado ou alguma coisa que mereça a investigação médica mais específica. O senhor tocou num ponto interessante, não é só a mulher que tem câncer de mama, não é, doutor? Não é só a mulher. É curioso dizer isso, né, Edson? Nós temos casos de câncer de mama em homens, câncer de mama masculino. É evidente que representa um percentual muito pequeno dos cânceres na população masculina, mas nós temos aí algo em torno de 1 a 2% de todos os cânceres do homem representado pelo câncer de mama. Em geral, isso se correlaciona com históricos genéticos, históricos familiares, e esse é um fator de atenção. Então, se tem alguma mulher nos ouvindo hoje ou algum indivíduo nos ouvindo hoje que tenha histórico de câncer de mama masculino na família, isso precisa soar como uma atenção para, eventualmente, um histórico de maior risco familiar para câncer de mama. Doutor, a gente sabe que a campanha do Outubro Rosa ela já é bastante popular, né, e que o câncer de mama ele é o segundo que mais afeta as mulheres. O senhor acha que, diante de toda essa campanha que vem tendo hoje em dia, você acha que as mulheres elas estão mais conscientes referente a esse tipo de câncer ou ainda falta muito mais para chegar e alertar mais e mais mulheres? Eu acho que a campanha atingiu o seu objetivo, né? É uma campanha de décadas de ocorrência, de execução, de palestras. Evidentemente que isso chega no Brasil um pouco mais tarde, né? E daí essa questão da cor para o mês, ela facilita para a gente chamar a atenção nos nossos meios de comunicação, na questão da propaganda, do audiovisual, né? Então eu acho que sim, ela atingiu o objetivo. É difícil a gente dizer que a campanha vai impactar em mortes, em números que são ruins quando a gente fala relacionado ao câncer, né? O câncer de mama é um câncer que mata muito, é a principal neoplasia, o principal câncer sólido das mulheres, né? Então, de fato, a gente acha que tem que caminhar um pouco mais para poder ter impacto nisso. Mas eu acho que a campanha, sim, atingiu o seu objetivo. A gente está conscientizando mais, a gente está incentivando o próprio paciente, a paciente, a buscar o centro de saúde, a buscar o seu médico, a buscar uma rotina regular de cuidado pessoal e também cuidado familiar, porque eventualmente é o parceiro que estimula a mulher, é uma amiga que teve um caso que estimula a outra a ir fazer os seus exames de rotina. Então, sim, eu acho que falar sobre o tema, Dantas, traz digamos assim, uma conscientização popular, né? Se isso vai se traduzir em impacto de números, né? A gente teve o INCA agora liberando os números de câncer de mama,
A gente tem números muito robustos de previsão para os próximos 2, 3 anos, né? Então, se isso vai se traduzir em redução da incidência, a gente, sinceramente, não tem como dizer isso, né? E é importante a gente frisar isso, fazendo um gancho, né? Exames de rastreamento, mamografia, autopercepção, né? Mais especificamente a mamografia na sua periodicidade e no seu tempo correto, eles têm uma função de diagnóstico precoce. Na maioria das vezes, quando uma mulher faz uma mamografia e encontra um nódulo mamário, ela não está prevenindo o câncer, ela está diagnosticando precocemente aquele achado no exame. Então, como é que a gente previne câncer? A gente previne câncer flertando com melhores hábitos de saúde. Melhor alimentação, diminuir o hábito do tabaco, diminuir ou cessar o hábito de consumo de bebidas alcoólicas, exercícios físicos regulares e, claro, né, exames de rotina, avaliações médicas de rotina para combate a condições de saúde que possam favorecer diagnósticos de diversas doenças, inclusive o câncer. E o acesso à informação, doutor, eu acredito também que seja um fator importante, porque antigamente você dizer para alguém que ele estava com um camarada recebia o diagnóstico de câncer era uma sentença de morte. Hoje você vê algumas mulheres. Eu tenho a esposa de um grande amigo meu que está passando por um processo de quimioterapia, então perde os cabelos, mas ela está encarando numa boa isso. Então a forma de encarar a doença também mudou, não é, doutor? Sim, acho que hoje em dia a agilidade com que a informação chega a nós, como população, e o acesso à informação, ao conteúdo que é produzido, seja na TV, seja nas mídias sociais, ele serve também como uma forma de conscientizar, né, Edson? Então, eu acho que a divisão de experiências, né, o compartilhamento de experiências, como você comentou dessa moça que está passando pelo processo de perda do cabelo, que é eventualmente peculiar a alguns tipos de tratamentos oncológicos, especialmente do câncer da mama, eventualmente a moça do lado vai passar por isso daqui 2, 3 anos, né? Algum familiar de alguma pessoa que está vendo essa informação, ela está, digamos assim, diante de um risco de passar por esses eventos em algum momento da vida. Então, compartilhar a experiência, compartilhar a informação faz com que a palavra câncer não seja mais um mito, né? Não é isso que a gente quer, não quer que seja um tabu. A gente precisa falar de câncer, assim como a gente fala de hipertensão arterial, como a gente fala de diabetes, que todo mundo sabe que são coisas que precisam ser combatidas, né? É muito fácil falar, tenho pressão alta, eu preciso comer melhor, eu preciso comer menos sal, eu preciso fazer atividade física, enfim. Então, o câncer também, né? Para a gente ter digamos assim, medidas efetivas contra o câncer e a favor de tratamentos mais curativos e melhores desfechos, a gente precisa falar sobre ele, né? Agora, doutor, você falou agora há pouco na questão do apoio da família, né, para essa paciente diagnosticada com câncer. Esse apoio ele é fundamental e faz toda a diferença, né, para uma mulher que passa por esse problema de saúde, até porque mexe muito com o psicológico da pessoa diagnosticada. Com certeza. A palavra câncer assusta, né? Sim. O Edson já nos contou e de fato assusta. Eu tenho cada vez mais tentado desmistificar isso e trazer isso como uma condição, um problema, uma questão pontual e temporária que aquela pessoa, seja homem ou mulher, vai viver por um período. Mas sim, o apoio familiar, ele é imprescindível, né? Então, um fato curioso e eu diria que até problemático, né, Dantas? A gente vê muitas mulheres perdendo os seus parceiros por falta de, eu diria que até de hombridade do colega, do parceiro, de manter a sua relação firme no momento em que a mulher vai estar esteticamente mais abalada, né? Emocionalmente mais abalada. Não podemos interpretar isso como um tabu, sexualmente mais abalada, né? Porque as mulheres têm privação hormonal, as mulheres têm eventualmente perda da libido, e isso tudo impacta na qualidade de vida delas e, consequentemente, do casal, né? E daí é curioso, quando a gente muda o mês, e sai do Outubro Rosa e vai para o Novembro Azul, que a gente vê o papel de parceria que as mulheres fazem quando o homem diagnostica o câncer de próstata. E que vai lá perder a potência sexual, usar injeções que eventualmente façam com que ele não tenha libido, não tenha ereção, por exemplo. Então essa parceria, ela não é, eu diria que ela não é sinérgica muitas vezes. A mulher apoia muito o homem, mas os homens precisam apoiar as mulheres. Os parceiros precisam apoiar a mulher que está passando pelo diagnóstico oncológico. Não é que eu estou defendendo um ou outro, né? Estamos em homens aqui falando sobre o Outubro Rosa, mas é justamente importante que a gente seja companheiro, que a gente seja acolhedor
para as nossas parceiras, para as nossas amigas, mães, avós, enfim, quem quer que seja que esteja passando por isso. Não só o apoio e a saúde familiar, social, né, de amigos, amigas, parceiros, familiares, mas o apoio multidisciplinar, né? Hoje em dia eu não trato o câncer sozinho, então eu preciso da minha nutricionista, eu preciso do fisioterapeuta, eu preciso do educador físico, eu preciso da enfermagem, da farmácia, eu preciso do aspecto psicológico, social, assistentes sociais que fazem trabalhos para ajudar essas mulheres nos desafios que o câncer coloca, né? Porque eu falei aqui de mudança estética, emocional, sexual, mas mudança laboral. Mulheres perdem emprego, não conseguem trabalhar, né? Então, porque estão fazendo a químio, porque estão debilitadas, por qualquer que seja a questão durante o tratamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado e entender que o cuidado não é só o médico. O cuidado, ele é integral. Eu tenho duas grandes amigas, não são só as duas. Uma se chama Carol Cerqueira, a outra Raquel Matos. E uma delas me disse assim, eu quero ver como é que vocês, homens, vão tratar esse assunto do câncer de mama. Eu estou dizendo isso, doutor, porque tem muito tabu também, tem muita conversa, né? Que a mulher que amamenta não tem o risco diminuído de ter o câncer de mama. A partir da menopausa, que parece que aumenta esse risco do câncer de mama. Queria que o senhor orientasse um pouco a respeito disso. Existem alguns fatores de riscos naturais, eu diria assim, para o desenvolvimento ou para um flerte com o risco de câncer de mama, né? Vamos pegar uma população geral, não estamos falando de mulheres com alterações genéticas, estamos falando de pessoas que fazem exercício físico, tá? A gente sabe que a ocasião de não ter filhos, a gente chama de nuliparidade, é um fator de risco, por uma exposição mais longa pela questão dos ciclos hormonais. A gente sabe que a menopausa tardia, ela pode ser um fator de risco para um aumento no risco de câncer de mama. Reposição hormonal tem que ser feita com bastante cautela, então hábitos medicamentosos também podem ser um fator de risco. E a questão da amamentação. A amamentação aparece como um fator protetor, muitas vezes porque essa mulher está privada dos seus próprios hormônios, do seu ciclo hormonal, durante o processo de amamentação, né, após a gestação, e durante o processo de amamentação, muitas vezes a mulher tem uma diminuição da circulação dos seus próprios hormônios. E o tipo de câncer mais frequente ao longo da vida das mulheres é o câncer que se correlaciona com o hormônio. A gente chama de câncer hormonal ou câncer luminal. Então, existem algumas questões dentro da história de vida da mulher, que passa por gestação, por questão de ciclo hormonal, menopausa, que podem interferir nesse risco maior ou menor. Além, evidentemente, de riscos exposicionais, cigarro, álcool, obesidade, como eu bem disse. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco, estou esperto hoje, daqui a pouco a gente volta. Estamos falando hoje sobre o Outubro Rosa e a forma de minimizar os riscos que uma mulher pode ter de desenvolver o câncer de mama. A gente volta já já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, falando sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama. O nosso convidado, Dr. Igor Mantovani, que já é também um grande amigo aqui da casa, um oncologista famoso. Se eu for falar o currículo dele aqui, a gente vai gastar o resto do programa falando do Dr. Igor. Doutor, eu tenho ouvido nessa época aqui do Outubro Rosa, alguns profissionais até falando da imunoterapia, que dentro de pouco tempo eles dizem pode até substituir a quimioterapia. Isso é correto? É verdade? Edson, a imunoterapia é uma modalidade de tratamento de câncer, tá? A imunoterapia tem o seu início no final da década de 90 com alguns tratamentos que já tinham um intuito imunológico e ela ganha a sua robustez agora, a partir de 2010 e já amplamente comercializada e utilizada no Brasil e no mundo já nessa década, tá? Atualmente nós temos livre acesso à imunoterapia nos cenários privados, né, então com os planos de saúde, ainda uma demora de chegada dessa tecnologia no SUS. É importante a gente explicar o que é a imunoterapia. A imunoterapia é um tratamento medicamentoso capaz de fazer com que a imunidade do próprio paciente reconheça a célula dos cânceres em geral, tá, do câncer em geral, como algo estranho. A célula tem mecanismos, Dantas, de se mascarar frente à nossa própria imunidade. Então, nós utilizamos medicações, na grande maioria delas são medicações venosas, então às vezes até se confunde com a quimioterapia, que também é feita na veia, mas são medicamentos que fazem essa
essa liberação da imunidade do próprio paciente frente à célula que estava mascarada, tá? A gente utiliza o termo de checkpoints imune, né? É como se a célula reconhecesse o que é próprio daquele paciente, o que não é próprio daquele paciente. Isso já é amplamente utilizado em outros tipos de câncer. Câncer de pulmão, câncer de pele do tipo melanoma, o câncer de rim, tá? E para o câncer de mama, isso demorou um pouquinho para chegar. A gente tem a imunoterapia chegando com evidência robusta de que ela melhora os tratamentos atuais nos últimos 2 anos, tá? Especificamente em alguns tipos de câncer de mama. Existem cânceres de mama diversos, eu poderia citar aqui pelo menos 3 tipos. Um deles é um tipo que não se correlaciona com hormônios e que acaba por ser um câncer que muitas vezes dependia muito da quimioterapia propriamente dito para o seu tratamento. E a quimioterapia tem todas as suas dificuldades, que a gente sabe, né? Então, a imunoterapia passa a ser uma estratégia alvo direcionada para esse tipo de câncer. A gente chama de câncer de mama triplo negativo ou o câncer de mama que não se correlaciona com proteínas do tipo estrogênio e progesterona. Isso já é realidade no Brasil, especialmente no cenário privado, nas operadoras de saúde, nos planos de saúde, mas não para todo paciente. Então é importante que o nosso ouvinte se atente a isso, né? Às vezes vai falar, poxa, eu estou fazendo um tratamento e não tomei a imunoterapia. Por quê? Justamente porque existem alguns requisitos técnicos para isso. Então, característica do câncer, estadio do câncer, não se usa em estadios iniciais. Geralmente o uso acaba sendo no cenário de doenças mais avançadas e mais robustas. Então, isso certamente um oncologista está preparado para indicar, mas eu não tenho dúvidas que a oncologia moderna foi modificada pela imunoterapia. Ela já foi prêmio Nobel de medicina no passado, né? Então, assim, certamente isso mudou a história desses cânceres que eu falei, pulmão, melanoma, rim, e ao meu entender vai mudar também a história do câncer de mama que depende da imunoterapia. Agora, doutor, a gente percebe que grandes centros de saúde atendem, né, com rapidez, conseguem ajudar bastante as pessoas na questão do diagnóstico de câncer. Como que você enxerga o avanço da medicina referente a isso? Você acha que a gente está na nossa melhor fase, tem muita coisa ainda para ser feita em relação ao diagnóstico, não só do câncer de mama, mas também em relação a outros cânceres também aqui principalmente aqui na nossa região? Sua pergunta é excelente, Dantas, porque em oncologia o tempo é primordial para o paciente chegar rápido, chegar com possibilidades de cura. O Outubro Rosa visa conscientizar os pacientes, as mulheres especialmente, e todo mundo que possa levar essa informação, como a gente falou aqui, para que as mulheres façam seus exames preventivos e que encontrem doenças eventualmente ocultas ou silenciosas no momento passível de cura, no momento inicial. Então, quando o paciente demora muito a chegar, por qualquer que seja o problema, lentidão do sistema de saúde, demora da realização de exames, e daí um alerta, isso não acontece só no SUS não, tá? Isso acontece no centro privado também. Porque o paciente vai lá, demora a autorização do plano, demora para chegar, tenta marcar consulta, cancela, a agenda do médico é muito cheia, e isso é uma realidade. Certamente muitos de nós já tentou marcar consulta, tem consulta para dezembro, não dá para esperar. Janeiro, né? Então, quando tem, né? Ou seja, às vezes janeiro é um mês de férias, né? As pessoas tiram férias, os médicos tiram férias. Eu não, mas geralmente o pessoal tira. Então, é uma pontuação realmente muito importante. A fluidez da chegada do paciente ao tratamento oncológico, ela tem que ser, digamos assim, tem que ser efetiva. Existem algumas leis que regulamentam isso, a lei dos 60 dias, né? A lei de início de tratamento dentro dos primeiros 60 dias de diagnóstico do câncer, que eu acredito ser um prazo, vamos dizer assim, tolerável para que a gente faça exames, biópsias, uma primeira avaliação médica, uma conversa e uma programação terapêutica. Mas isso, infelizmente, não é a realidade a nível de Brasil e não é a realidade, falando especialmente do serviço público, não é a realidade de todos os centros públicos. Não é infrequente a gente encontrar mulheres que fizeram biópsia em janeiro e que chegaram para a gente agora, agosto, setembro, julho, né, que demoraram 6, 7 meses para uma execução efetiva do seu processo de chegada. Eu acho que a gente tem que caminhar um pouquinho nisso ainda, tá? Os pacientes precisam chegar adequadamente. Eu tenho alguns vieses pessoais com frente a isso. Eu trabalho no CAISM, na Unicamp, né, o Hospital da Mulher aqui da Unicamp. E certamente lá a gente tem uma agilidade muito grande de recebimento, uma mentalidade, é um hospital exclusivo do Hospital da Mulher. A gente tem uma mentalidade voltada muito para o câncer de mama, para o câncer ginecológico como um todo. Mas isso não é uma realidade em todos os cenários, né? E a gente tem outros centros
de tratamento oncológico aqui na nossa região metropolitana de Campinas, né? Que tem as suas demandas, hora maior e absorvida com mais agilidade ou com menos agilidade, e hora demandas menores e que também tem a sua devida lentidão. Então, assim, isso precisa ser legislado e adequado. As mulheres precisam fazer diagnóstico rápido, exames com agilidade, chegar a um centro de tratamento do SUS, do convênio, rapidamente. Em questão de números, doutor, qual é a chance de cura hoje para uma mulher diagnosticada com o câncer de mama? Se a gente falar em doenças localizadas, então vamos pensar como o câncer de mama se manifesta. Geralmente ele começa com um nódulo no seio, na maioria das vezes um seio somente, então existe uma grande preocupação do outro seio, muitas vezes pelas mulheres, né? A mama é um órgão que as mulheres têm dois, nós homens temos duas mamas, então sempre se preocupa, poxa, tive um problema no seio direito e o esquerdo, né? Como funciona? Mas na maioria das vezes o câncer de mama ele é unilateral e nasce na mama. Quando diagnosticado precocemente, ele está só na mama. Ele nem sequer avançou para o que nós chamamos de drenagem local, né? Então nós temos uma drenagem dos gânglios, dos linfonodos, famoso sistema linfático, né, que a gente fala muito, que faz uma drenagem imediata para a axila, para a região embaixo do braço daquela mama. Então, se é no seio esquerdo, na região da axila esquerda. Tumores restritos à mama, na grande maioria das vezes, a cirurgia, eventualmente radioterapia e tratamentos medicamentosos trazem uma chance de cura maior do que 95%. Tá? Restrito à mama, tumores pequenos. E daí, na grande maioria das vezes, diagnosticados em exames de rotina, né? Porque aquele tumor grande, que 5 centímetros, a mulher palpou, né? Ela fez mamografia em janeiro e palpou hoje esse tumor. Então, né, é por isso que eu disse que mamografia não previne câncer, né? E de fato não previne, porque ela fez em janeiro, eventualmente, e vem agora em setembro, outubro, no meu consultório com um nódulo de 3, 4 centímetros. Tumores que acometem a axila, Edson, Dantas, já trazem um risco maior do entendimento de uma doença que circula. Muitas vezes precisam de tratamentos mais agressivos, mas ainda existe uma chance de cura, de eliminação da doença. Os tumores com metástase, ou seja, aqueles tumores que nasceram na mama, que eventualmente foram ou não para a axila, mas que circularam e se implantaram em outro local, seja osso, fígado, pulmão, outro órgão que não o órgão primário da mama, esses tumores a gente não consegue garantir a condição de cura. E daí a gente precisa muitas vezes de tratamento a longo prazo, tratamento de controle, né? Um tratamento crônico que nós chamamos. Mas, felizmente, com grande eficácia. Então eu diria que o câncer de mama ele vem mudando tabus, né? A gente, certamente muitos dos nossos ouvintes hoje, telespectadores hoje, já ouviram aquela história, né? Que diagnosticou um câncer em 6 meses, o tempo de vida é 6 meses. Em câncer de mama isso jamais pode ser dito, né? Claro, existem casos desafiadores, casos agressivos, não estou tirando a gravidade da doença e da situação, mas a gente tem tratamentos que controlam uma doença por muito tempo, né? Eu tenho pacientes de 10 anos de consultório de tratamento que têm lá metástases e estão tratando, vivas, vivendo, fazendo suas atividades, viajando, aproveitando a vida com as suas famílias. A chance de cura nos estadios iniciais, Edson, é grande. Por isso que as pessoas precisam descobrir o câncer no estadio inicial. Quando a gente tem doença um pouco mais avançada ou eventualmente com a metástase, a gente vai lançar mão de tratamentos mais exigentes, mais intensos para um controle e eventualmente para a cura. Agora, doutor, qual é o período, né? Quanto tempo a pessoa que é diagnosticada com câncer, desde do começo, do dia ali que foi diagnosticada, até o processo final do tratamento? Qual é o período que ela fica convivendo com, digamos que com essa angústia toda? Tá. Essa é uma pergunta diária do consultório, Dantas, né? E eu acho que isso tem que ser individualizado para cada paciente. Mas vamos pensar num caso de uma doença inicial. A gente, na maioria das vezes, tem um tratamento cirúrgico. E depois da cirurgia, um período de tratamento medicamentoso. Pensando em quimioterapia, a grande maioria dos protocolos de quimioterapia duram ali em torno de 4 a 6 meses. Algumas mulheres vão fazer radioterapia, né? Isso é individualizado para cada caso. No caso da radioterapia, a gente está falando ali de algo em torno de 1 mês de tratamento. O tratamento hormonal, na maioria das vezes, é um tratamento um pouco mais longo e mais estendido. Mas também é um tratamento um pouco mais leve. É um tratamento de comprimidos que ela faz na casa dela. E na grande maioria das vezes tem uma duração de pelo menos 5 anos. Todo câncer em si, vamos esquecer o câncer de mama, vamos pegar o câncer do rim, tá? Que é um câncer raro, relativamente falando. Todo câncer tem um prazo de vigilância, né? Que a gente chama, né? Esse prazo de acompanhamento, de segmento, e geralmente
Depois do diagnóstico, a gente costuma fazer um acompanhamento dos pacientes oncológicos por pelo menos 5 anos. Alguns casos mais, alguns casos menos. O câncer de mama, especialmente o câncer hormonal, e por isso que o tratamento dele é um pouco mais longo, de 5 anos, pelo menos 5 anos, ele costuma ter, e pode ter recorrências, recidivas tardias. Então é importante o acompanhamento de longo prazo. Alguns pacientes põem esse número mágico de 5 anos e acham que nunca mais vão ver um oncologista. Daí eu falo para elas, não, vem para cá, vamos tomar um café, vem bater papo, contar novidade, contar dos filhos, dos netos, mas pelo menos para a gente estar próximo, para a gente ter o acesso um ao outro, né? Tanto ela a mim, como eu a ela. Então, eu diria que o período de tratamento é um período longo, principalmente para cânceres hormonais, mas o período de acompanhamento também, na maioria dos cânceres, gira em torno de 5 anos de vigilância, de acompanhamento. Bom, nós chegamos ao final do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com o Dr. Igor Mantovani, que é oncologista do Grupo Sonhe, SASSI Oncologia e Hematologia. Doutor, muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Eu que agradeço, um grande abraço a vocês e a todos os nossos telespectadores. Tchau, Dantas. Tchau, Edson. Tchau para você que nos assiste. Até o próximo programa. Se você quiser rever este e outros programas da Band, é só você acessar o portal bandmulti.com ou então as nossas redes sociais. Nós estaremos de volta no próximo sábado com mais um Band Entrevista. Um ótimo fim de semana para você. Fique com Deus. Tchau.